Deixa eu mudar aqui, peraí. Não, não é isso não. Tá muito estranho isso aqui. Show. Não, o show voltou para a tela de vocês. Então não é esse. Mas tá dando para ver tranquilamente. Uhum. Tá dando? Tá dando para ver. Bom, então só continuando aqui, né? Eu tinha falado do livro, do esse livro que foi o último que eu publiquei, que é da NR1. E eu fui em 2023, eu fui convidado como coautor do outro livro que está aí aparecendo para vocês, que é um compilado de SST no E-Social, para órgão público. Então, esse é o primeiro livro no Brasil publicado de segurança e saúde do trabalho para órgão público. E o meu capítulo, ele fala exatamente de licitação de segurança para órgão público. É o único capítulo, o único dos coautores que falou desse tema, ok? Ok. E outro ponto que eu já trabalhei, eu já fui engenheiro de segurança, vocês estão vendo aí, Acciona Infraestrutura, é uma empresa espanhola que ela ainda faz o gerenciamento da BR-393 aqui, que pega de Volta Redonda até Sapucaia. E agora está com o nome de Caifra, que é uma empresa que ela botou dela mesmo, né, para continuar gerenciando. E no período que eu trabalhei lá, a minha obra, né, a obra que eu estava, ela foi premiada em melhor gestão estratégica de resultado de segurança que a Axona fez em todas as filiais que ela tem em mais de 30 países. Isso foi em 2010. Então, a obra daqui foi a premiada, ok? Parabéns. Bom, para a gente começar agora aqui, que quando a gente vai falar de NR17, PGR, né? Houve uma mudança muito significativa que o Ministério do Trabalho fez com esse guia de elaboração de revisão de normas, né? Que agora você tem que passar por uma análise. Então, melhorou muito a qualidade para fazer uma atualização e até para criar novas normas, como saiu a 38, Ô, né? ô Paulo, Josevan, boa Oi. noite. Só um minuto. Os Mas, slides, os slides não estão passando. Ué, Você ainda estranho. continua na mesma tela lá do Na autor do mesma tela? livro. Eu vou passar. E aqui, vocês estão Agora vendo? sim. Agora Tá, então deixa eu passou. abrir por aqui que vai ficar melhor. Que aqui vocês estão obrigado, vendo. Marcelo. Tá certo? Agora Então, passou. tá? Porque está dando algum problema na forma da apresentação, não sei por quê. Então, o que aconteceu? A portaria ela trouxe a regra de aplicação e interpretação das normas, né? Que são as gerais, especiais e setoriais. O que eu já peguei, e a gente vê muito no LinkedIn, principalmente, pessoas que replicam informações sem ter conhecimento e nem ter vamos dizer assim, o mínimo de cuidado daquilo que está replicando. Então, eu tenho umas pérolas aqui, e uma delas teve uma pessoa que publicou essa hierarquia e criaram normas, uma classe que chama normas, como é que, fala, que eles colocaram? Botaram um nome totalmente diferente. Depois eu vou tentar lembrar aqui, eu vou falar para vocês. Mas o nome é assim, totalmente esquisito. Transversais, normas transversais, um troço assim. Muito, muito absurdo. Então, a gente preocupa porque o pessoal não tem cuidado de replicar informação que acaba indo errada para muita gente. Então, a gente tem hoje, né? Porque a gente vai falar hoje é NR1 e 17, né? Eu tô excluindo. Bom, vocês já ouviram falar do negócio da questão do guarda-chuva? Conceito do guarda-chuva? Vocês já ouviram falar? Por quê? Deixa eu explicar. Campate 2022, logo depois que teve exatamente a publicação da nova NR, da NR1, a nova, né, que fez essa mudança toda. E na Campate foi apresentado esse conceito do guarda-chuva que está dentro do PGR, que o pessoal ainda às vezes não entendeu. O que é isso? Esse conceito guarda-chuva, vocês estão vendo pela imagem aí, tem NR7, 10, 35, 9, 17, 19, 13, 12, 18 e demais NRs. Ou seja, quais são, de acordo com o KNAI da sua empresa,
de acordo também com o efetivo, que isso impacta também em outras documentações, e de acordo com o ramo da empresa, quais são as NRs aplicáveis que hoje a empresa que ou vocês trabalham ou que vocês vão prestar serviço tem que estar cumprindo. É isso que o pessoal ainda não entendeu, né? Por exemplo, a gente tem as básicas, algumas básicas gerais. Pô, você tem a 1, a 7, tem a 6, tem a 5, tem a 17. Então, são NRs que o pessoal faz, tá, o que elas te pedem de documentação e de informação? Porque isso começa tudo pelo PGR. Eu falo muito para muita gente que o PGR é o coração de tudo. Se errou o PGR, o que acontece? Um efeito cascata para toda a documentação que vai ser elaborada depois, inclusive laudos. Esse é o grande problema, esse é o cuidado que tem que ter. E em cima disso, né, a gente já olha da seguinte forma: gerenciamento de riscos ocupacionais, o famoso GRO. O GRO, ele tem o plano de ação do PGR, mas ele tem exatamente aquilo que eu mostrei para vocês antes. E as documentações? E o restante que são aplicáveis, como é que está? Existe? Como é que elas estão elaboradas? Como é que está essa estrutura documental da empresa? Porque, por exemplo, você vai falar que o cara tem risco de altura, trabalha em altura. Tá, o que você tem da NR35? Você fala do espaço confinado, o que você tem da 33? E aí vai. Então, o GRO, ele abrange não só o PGR, mas as NRs aplicáveis também. E aquela manutenção daquela documentação e dos riscos que estão pertinentes a cada NR ali. Ok? Então, começa com uma coisa simples, né? Que eu não vejo em PGR. O que está acontecendo aqui em Juiz de Fora, principalmente? Muitas empresas, muitas consultorias e medicinas contrataram software. O software é maravilhoso, desde que ele tenha uma estrutura bem, né, vamos dizer assim, bem elaborada. Então, quando eu pego esse software, eu vou falar uma coisa, não sei se alguém de vocês usa software? Só para me ter uma ideia aí, só para aparecer a minha aí no chat. Alguém usa? Sim. Se eu falar que o seu software ele é uma matriz 5x5 da AIA, acertei? Para quem falou que sim, eu acertei? Ah, beleza, 4x4. Porque muitos estão usando essa da AIA. Essa da AIA, ela faz uma análise abrangente, sim, mas ela é muito mais assim específica para químico. E aí começam os problemas, né? Você pega, vai continuando no PGR, você está fazendo o quê? Você está implementando por estabelecimento, e aí, como é que está sendo essa implementação? O gerenciamento, né? Deve constituir o PGR, ok. Deve contemplar estar integrado com planos, programas e outros documentos. Olha aí, aqui que está o grande negócio. Você lembra do nosso guarda-chuva? Aqui que está o pedido, o atendimento do guarda-chuva. E aí, ele está sendo efetivo? Como é que ele está funcionando dentro da sua empresa? Outro ponto, que o KINAI, né, deve ser verificado conforme as normas que eu falei para vocês. Então, um exemplo que eu criei para mim no meu PGR é isso aqui, ó. Eu tenho um título que eu coloco lá, NRs aplicáveis. E eu fiz uma tabela. Eu peguei só um exemplo aqui de 2 itens da tabela, que eu pego todas as normas aplicáveis e ela aparece dessa forma. Qual que é a NR aplicável nesse PGR que eu estou elaborando para aquela empresa? Aqui, o A e o B é só para poder diferenciar as obrigações, ok? Mas aí, qual é o documento, treinamento são exigidos por essa NR? Por exemplo, todo mundo lembrou do PGR, mas quem lembra da ordem de serviço? Qual empresa que tem? E como é que ele está? Se ele existe, ele está atualizado? Estão vendo como é que vai se abrir um leque? Se a gente olha, por exemplo, CIPA, a empresa ela nomeia um representante, né? Ou ela tem aquela CIPA que vai fazer todo aquele processo eleitoral. Aqui em Juiz de Fora, eu não sei aonde vocês estão, aqui em Juiz de Fora tem fiscalização que está começando a pegar essas lojinhas, esses lugarzinhos pequenininhos,
E o fiscal está cobrando exatamente a CIPA do designado. E está pegando todo mundo, que ninguém nunca fez isso. Tem gente que nem sabia que isso existia. E aí, a gente dando segmento aqui, qualquer coisa, se vocês quiserem também tirar alguma dúvida, pode falar, tá ok? Dando segmento aqui, vamos lá. O que cabe a organização é o termo que o Ministério do Trabalho passou a utilizar em vez de falar empresa. Então, hoje, você não vai ver documentação do Ministério do Trabalho falando a empresa, ele vai falar a organização, ok? Então, o que tem que fazer? Evitar os riscos ocupacionais, identificar os perigos e possíveis lesões ou agravo à saúde e avaliar esses riscos indicando o nível de risco, ok? O evitar, vamos voltar aqui num ponto interessante. Onde que você vai evitar isso? Plano de ação. É lá que você vai trabalhar aquilo que você identificou e você indicou o nível de risco. Coisa que eu não tenho visto em muitos PGR que chegam para mim, que eu presto serviço também para a clínica de medicina aqui em Juiz de Fora. A classificação desse risco, então, quando a gente chega nessa classificação, é ela que vai determinar exatamente que tipo de medida você vai adotar. Eu vou dar uma gradação minha. A minha são 5 níveis: trivial, baixo, moderado, substancial e crítico. Então, é do menor para o maior que eu falei para vocês. Então, de acordo com cada gradação, dentro do meu PGR tem uma informação lá que ajuda a empresa, o que tem que pensar e como tem que fazer. Implementar medidas de prevenção de acordo com a linha G do subitem 1.4.1. Vocês sabem o que corresponde a isso? Alguém sabe me responder aí? É a coisa mais importante que tem no PGR. Ninguém? Bom, o que corresponde à linha G desse subitem? A hierarquia. E essa hierarquia é exatamente o que faz toda a diferença, que não aparece em PGR ainda, que eu já peguei, principalmente de software. Tem que ter um acompanhamento do controle desses riscos. Então, isso leva também para um outro ponto. Aqui está a linha G, que o pessoal esquece exatamente de trabalhar ela dentro do PGR. Vamos lá, primeiro item, eliminar. Qual ação que vocês já pegaram de algum PGR tentando eliminar aquele risco? Ah, mas não tem como. Então vamos para o item 2. Qual ação que tem para adoção de medida de proteção coletiva? Ah, não é possível. Beleza, vamos para o item 3. Qual ação que você tem como medida administrativa ou de organização do trabalho? Ah, mas eu não consegui. Tá. Todo mundo só sabe fazer o 4, EPI. Ou seja, em qual momento no PGR que vocês peguem ou trabalhem, está determinada essa hierarquia. E como ela vai ser implementada para aquele risco que vocês identificaram. Isso, vou falar para vocês que tem um impacto gigante para uma outra situação que, como eu falei que o PGR ele desdobra para um monte de coisa, PPP. Vocês conhecem o PPP? Já viram o campo 15.9 do PPP? Ele tem 5 perguntas. Qual é a primeira pergunta? E são perguntas que só tem 2 respostas, sim ou não. S ou N. Na primeira pergunta, ela coloca da seguinte forma: foi tentado a eliminação, quer dizer, tudo que está escrito aqui nessa hierarquia, ele repete lá que você tentou eliminar, tentou proteção coletiva, tentou medida administrativa, tentou de organização e, por inviabilidade técnica, você teve que aplicar o EPI. E todo mundo marca sim. Vocês já fizeram isso ou já viu alguém colocar sim ali? Qual o impacto desse sim dentro dessa pergunta? É que a Previdência ainda não quer pegar, ou se ela está, não sei como é que ela vai trabalhar, mas até uma fiscalização pode pegar isso com vocês. Tá bom, se você fala de inviabilidade técnica,
Cadê o relatório técnico ou um laudo técnico, você comprovando a inviabilidade técnica para esses itens que eu estou mostrando para vocês, o 1, 2 e o 3, para você ter só chegado no EPI? Ninguém tem. Aí, quando vai lá no seu PPP, você fala que o EPI é eficaz. Ele não foi eficaz, porque você não conseguiu nem fazer a hierarquia. Então, você já tem um erro aqui. E lá no item, a pergunta 4, fala que o EPI foi fornecido conforme a periodicidade de programas. Ou quem são os programas? Antigamente era PPRA, hoje é o PGR. O PGR de vocês traz a periodicidade de troca? Olha só o impacto do que o PGR já está causando lá no PPP, só para vocês terem uma ideia. Continuando aqui, após a avaliação dos riscos, desses riscos, eles devem ser classificados, ok? E isso vai gerar o quê? As medidas que vão para a elaboração do plano de ação. O mais interessante que eu vejo que está que eu falo que fale em alguns programas ou até de software, para cada risco deve ser indicado um nível, um risco ocupacional, e a combinação de severidade das possíveis lesões ou agravo à saúde com a probabilidade ou chance da sua ocorrência, né? E aí vem selecionar, a organização deve selecionar as ferramentas e técnicas de avaliação de riscos que sejam adequadas ao risco. Tá, uma matriz seria suficiente para avaliar todos os riscos físico, químico, biológico, né, acidente e ergonômico. Fica meio difícil, né? Porque não é uma matriz específica para todos, é uma matriz genérica. Ainda dentro dessa situação, a gente tem a gradação da severidade das lesões. Ela deve levar em conta a magnitude da consequência, ou seja, aquilo que você teve na gradação lá, que você identificou que aquele risco tem um potencial muito alto, então que consequência que ele pode ter? E o número de trabalhadores afetados, ou seja, aqueles softwares, eles não levam em consideração o número de trabalhadores afetados. Porque pensa bem, se você fala que na sua matriz o seu risco está moderado, certo? Moderado você fazendo análise para um trabalhador, mas só que no setor tem 30. E aí, é a mesma. Isso seria moderado para 30 também ou não? A minha matriz é uma multiplicação, só para vocês entenderem. Eu multiplico a probabilidade versus eu tenho ela, eu que criei, então eu monto ela, eu falo, olha, aqui é a minha probabilidade vezes a severidade vezes o que a empresa tem de medida de proteção, que aí eu vou lá na hierarquia, se ela tem ou não tem, e depois pela quantidade de trabalhadores. Isso que vai dar minha gradação. Aí eu tenho uma gradação real de uma análise que eu fiz da estrutura da empresa todinha. E aí, nisso tudo, nós chegamos nessa gradação e a gente vai o quê? Vamos PDCA, né? O PDCA é o ciclo contínuo. Parte do corpo, tipo de exposição, risco, tipo de perigo, e isso você vai vendo o quê? Como é que ele vai funcionando? Ele vai funcionando de acordo exatamente com aquilo que já você chegou lá na frente no plano de ação. Outro ponto que o pessoal às vezes não trabalha, ou, por exemplo, os softwares eu não vejo trabalhar isso. Grupo homogêneo. Pode fazer uma diferença? Pode, até por causa de até você minimizar custo em certas avaliações. Mas também tem que saber fazer esse grupo homogêneo, né? Nem tudo vai entrar nele. Então, você vai avaliar ambiente, tarefas realizadas, processos, materiais, equipamentos, ferramentas, tudo isso tem que ser verificado, porque tudo isso está dentro do contexto que vão gerar riscos. E aqui tem um controle crítico, ou seja, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, o que hoje, dentro da sua empresa, se der um problema, isso pode causar uma interdição, um impacto gigantesco que pode parar no Ministério Público, numa interdição, né? Se for obra, um embargo, e dependendo até de uma possível, né? Um possível acidente de grande proporção, a empresa ser famosa na mídia por ter causado, como a gente vê agora aí, né? Aquela fábrica que explodiu e outros casos de
acidentes grandes. Onde foi a falha? Aí que eu gosto de deixar perguntas, que isso é para a gente olhar processo. E aí que está o problema, né? Da mesma forma, eu vejo muita gente colocar no PGR validade de 2 anos. A norma não fala isso. A gente está olhando agora aqui, ela só deixa claro que a avaliação de riscos deve constituir um processo contínuo a ser revista a cada 2 anos ou quando da ocorrência das seguintes situações. Implementação das medidas de prevenção para avaliação de risco residual. Você fez isso? Não fez, então não tem 2 anos. Então, o pessoal está colocando isso até para poder a empresa não ter que fazer renovação de PGR, e não é isso. Após inovações, modificações da tecnologia, ambiente, processo, né, tudo que está relacionado a procedimento, organização, ou até novos riscos que vão modificar risco existente. De novo, quando identificada a inadequação, insuficiência ou ineficácia das medidas de prevenção. Como o pessoal só coloca fazer treinamento, que eu vejo muito nos programas que aparecem para mim, é treinamento e EPI. Não tem nenhuma medida para tentar resolver o problema. Acidente ou doenças relacionadas ao trabalho. Ou seja, isso está relacionado a algum risco que ou você já mapeou, ou às vezes a empresa não observou o mapeamento. E quando houver mudança de requisito legal. Ou seja, aqui está mostrando que essa revisão ela está diretamente ligada no PDCA. O que a empresa está fazendo? Porque vai ser um ciclo contínuo. Você vai fazer um novo PGR? Não, adendos. Cada ação, como é que você vai avaliar? São adendos. Então, o pessoal está muito preso em fazer um papel. Eu falo por clínicas, algumas que eu pego, que eu falo de novo aqui. Faz um papel, não faz um PGR, faz um papel, entrega lá para o cliente está todo satisfeito, acho que já atendeu a norma, e só vai voltar para a clínica daqui 2 anos. E olha lá. Beleza. Alguma dúvida com relação à NR1? A gente pode seguir aqui? Tá tranquilo? Alô? Tá tranquilo? Sim, tá tudo bem. Então, beleza. Só para você ter um retorno de vocês. Então a NR1 se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem tirar ou deixar mais para o final, a gente está à disposição. Agora a gente vai falar exatamente do ponto que está a ligação com a ergonomia. Essa tela aí mostra muito bem para vocês a dimensão do que é a ergonomia. Vocês estão vendo várias palavras, né? Vai de ação, sociofato, psicossocial, maturidade ergonômica, método de trabalho, tecnologia, daí vai várias coisas que são apreciadas e analisadas. Conceito de ergonomia. Ela é o quê? Um estudo das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções, projetos que visem melhorar de forma integrada e não dissociada o conforto, o bem-estar, a segurança e a eficiência das atividades humanas no trabalho. Pelas cores aí, vocês estão vendo o que tem fases da ergonomia envolvidas. Quando a gente fala de tecnologia e organização, é a análise ergonômica em si, certo? Quando a gente chega em intervenções e projetos, já é uma ação ergonômica. Quando vai melhorar de forma integrada e não dissociada, então é um processo de melhoria contínua daquilo que já foi, né, feito na análise e numa ação. E o conforto e o bem-estar é o critério de saúde que esse trabalho busca. E, ao mesmo tempo, a segurança e eficiência, porque a empresa não é só saúde, ela também olha critério de produtividade, e a ergonomia dá uma diferença muito grande nisso. Vamos lá. Primeiro item lá da NR17. Essa norma ela tem diretrizes e requisitos, ou seja, aqui tem obrigações. A diretriz e o requisito é aquilo que o Ministério do Trabalho vai exigir.
Quando ela fala aqui que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador, de modo a proporcionar conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente no trabalho. Mas vamos dar destaque nas características psicofisiológicas. Vocês já ouviram falar desse termo? Ou sabe mais ou menos o que ele é? Não, beleza, Francisco, né? Isso é ótimo. Porque o pessoal ainda tem que ver da seguinte forma: o que é a característica psicofisiológica? Ela tem pontos relacionados à postura, dependendo das exigências, Caroline também, dependendo das exigências da tarefa, do estado e do seu meio interno, que a gente fala homeostase, aquele equilíbrio que tem que ter. O profissional saber utilizar alternadamente toda a musculatura corporal e não apenas determinados segmentos. Tolerar mal tarefas fragmentadas, com tempo exíguo para execução quando esse tempo é imposto por uma máquina, ou pela gerência, ou por clientes, ou por colegas de trabalho. E condições que permitam a execução de tarefa até uma idade mais avançada. Aqui está um ponto resumido da questão da característica psicofisiológica. Quando a gente vai para vai falar aí da análise e da avaliação, mas a gente chega num ponto, tá? Qual empresa que se adapta para o trabalhador que tem uma idade mais avançada? Como é que fica aquela questão que você põe uma pessoa hoje de 30, 20 poucos anos, 30, e uma pessoa já com mais de 40? Vão conseguir ter o mesmo ritmo, a mesma capacidade? Pode ser que sim, e muitas das vezes não. E não pode ter exigência igual. Vão ter problemas entre ambos os lados, seja por questões físicas, por questões até mentais e cognitivas. Então, isso faz uma diferença. Acelerar a cadência quando estimulado pecuniariamente, ou seja, a empresa falou que se a gente produzir... Até agora a gente produz 500 peças, mas se ela vai pagar R$ 500 a mais no meu salário para eu produzir 1.500. Todo mundo olha o dinheiro, mas esquece da saúde, esquece da capacidade física, esquece das limitações. E a empresa principalmente. Capacidade sensitiva e motoras que funcionam dentro de certos limites, que vão variar de indivíduo para o outro, ao longo de um tempo, ou para um mesmo indivíduo. Ou seja, não que isso não seja uma doença, são limitações que certas pessoas têm. Por exemplo, quem tem TDAH, vocês já ouviram falar TDAH. Então, a pessoa que tem o déficit de atenção, passou um negócio na frente dele, já tirou todo o foco dele. Como tem outras situações que vão também mexer com a capacidade, não só sensitiva, mas até mesmo da pessoa ter uma resposta rápida. E essas capacidades sensomotores vão se modificando com o processo do próprio envelhecimento do trabalhador, que volta de novo. A empresa está ou não está adequando o seu processo para aquele trabalhador que já está com uma idade que já está indo mais avançada. Bem, então, em relação a isso tudo, a gente já começa com um dos fatores, que é a ergonomia física, ou também conhecida como biomecânica. Todo mundo, isso aqui, quando a gente fala agora embaixo, levantamento de carga, frequência de atividade, intensidade das execuções, repetitividade, uso excessivo de força, vibrações, compressões mecânicas de membro. Isso tudo, o pessoal começa, agora eu sei, né? Tudo isso está associado à postura inadequada. Aí vem um ponto que eu pego em muito documento de PGR, que o pessoal já quer botar a parte da ergonomia, mas esquece que, cadê o documento mandatório? Ou análise ergonômica ou avaliação ergonômica preliminar. O cara já faz aqui, já quer fazer tudo. Certo? E o que eu mais pego é postura inadequada. Aí vem uma pergunta, qual ou quais? Para vocês terem uma ideia, postura inadequada ela é muito vaga. Ela não te fala nada, porque você não está dando um direcionamento. A técnica que trabalha aqui na clínica, que eu faço consultoria, a orientação que eu dei a ela é o seguinte:
Enquanto não tem ou uma análise ergonômica ou uma avaliação ergonômica preliminar, ela só vai colocar um item basicão da ergonomia, que é o mais basicão de tudo que todo mundo tem e faz. Atividade predominante sentada é um, atividade predominante em pé é o segundo, e a atividade predominante sentada barra em pé, que pode acontecer. Então, ela vai ver qual desses três se encaixa na empresa e ela coloca. E lá no finalzinho, no plano de ação, o que vai estar sendo pedido? Elaboração da avaliação ergonômica preliminar ou análise ergonômica do trabalho, aquela que for aplicável, para complementar as informações do PGR. É isso. Sem muita dor de cabeça, sem inventar nada. Ok? Vamos para ver a parte organizacional. Otimização dos sistemas sociotécnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de processos. Aqui está, dentro da ergonomia organizacional, situações e condições que são totalmente ligadas ao que o pessoal fala aqui de novidade, mas não é novidade nenhuma, que é o fator psicossocial. Porque esse processo dentro da empresa, da forma que funciona, como é que é a pressão, como é que são as tratativas, é isso que chega a gerar a parte psicossocial, seja de assédio moral, ou não falo tanto sexual, que isso aí já vai caindo para outro lado, mas principalmente o moral, e exatamente envolvendo o quê? A organização temporal do trabalho e comunicação. A outra que o pessoal também não olha muito, a questão cognitiva. Como é que ela funciona? Isso aqui é um processo perceptivo para a gente ver como é que o nosso corpo reage. Então, quando a gente tem chega algo para a gente, é um sinal. Esse sinal, ele puxa, ele faz uma nosso corpo, né, nossa cabeça entende como uma detecção de algo que chegou ali. Então, a gente vai fazer o quê? Identificar isso. Na hora que a gente faz essa identificação mental, ela puxa automaticamente a nossa memória de curto prazo. Mensagens. O que você viu, como é que você... Se isso é novo, se isso é velho. Então, ali você já começa a ter um contato. E nisso, a gente já começa a ter a outra etapa, que a gente vai interpretar essa mensagem, esse sinal que a gente recebeu. E na hora que a gente chega nisso, ele já vai puxar uma memória de longo prazo, ou seja, regras, registros, o que tem relacionado a isso. Mas aí a gente vai pular, vai trabalhando isso, para chegar no processo de decisão. Até chegar no processo de decisão, a gente fez todo esse processo cognitivo, ok? Porque ele vai fazer o quê? A nossa decisão, ela vai puxar também um quê? Um gesto e movimento, que é o processo motor. E aí sim, nesse processo motor que a gente vai ter aquela ação que a gente vai adotar. Então, eu mostrei para vocês um processo mental que a gente faz assim, com extrema facilidade e rapidez, ou, dependendo da situação, não. Tem pessoas que vão agarrar, vai ficar com dúvida, mas é um processo rápido. Esse processo, como vocês estão vendo aí, ele é de um autor que chama Gné. Ele é de 1996 e foi modificado por Vidal. Vidal é um professor da UFRJ do Rio, que chama Mário Vidal. Inclusive, ele foi meu professor da minha pós de engenharia de segurança. Engenharia não, da ergonomia, desculpa. Errar é humano, certo? Mas de quem é o erro? Que erro é esse? Como se produziu e como evitá-lo? Então, essas são as questões que a gente vê por causa da ergonomia cognitiva. Quem tem, né? Como é que está esse povo? Como é que está a cabeça deles? Como é que está o nível de conhecimento? Como é que estão respostas? Tem pessoas que você fala rapidinho, ela já pensa, já resolve, já tem uma solução aqui. Tem pessoas que você vai falar, você vai ter que fazer uma historinha, você vai ter que fazer desenho, vai ter que sentar e ter muita paciência, porque a gente está lidando com pessoas. É isso que às vezes falta, né? Dentro de algumas situações de análise, ou até dentro das organizações, né? Até porque, né, esses elementos todos, eles são o quê? Envolve um fundamento técnico, um fundamento ético e um fundamento moral.
E passa muitas vezes desapercebido. Quando a gente vai agora fala do psicossocial, tá uma correria que está voltando de novo, um monte de especialista oferecendo curso, solução mirabolante, que isso foi no ano passado, agora vai voltar de novo, que já tá, daqui a pouco já vai estar chegando de novo a obrigação. Que na verdade, a multa que foi adiada, a obrigação sempre existiu, né? Ele é um fator ergonômico. Então por quê? Só porque o Ministério do Trabalho deu um ênfase nessa alteração da NR5, da NR1. Então, esse fator psicossocial vai, como eu falei para vocês, olha lá, concepção, organização e gestão de trabalho. Está lá naquela parte que a gente olha da parte organizacional da ergonomia. É lá que estão os problemas, lá que está a situação que vai ou pode desencadear esses fatores. Por exemplo, carga de trabalho excessiva, exigência contraditória, falta de clareza em definição de funções, a comunicação é eficaz, falta de apoio de parte de chefia e colega, falta de participação em tomada de decisões, que vão afetar o próprio trabalhador, e a falta de controle sobre essa forma como ele vai executar o trabalho. Aí, nisso tudo, começam também os assédios psicológico, moral, sexual ou até violência. Ok? Continuando aqui, algumas naturezas que vão ajudar vocês a ter um olhar até mais abrangente que a gente fala do psicossocial. Vamos lá, quando a gente olha conteúdo do trabalho, quando a gente vai olhar a questão de conteúdo de trabalho, ou seja, o que esse cara faz dentro dessa empresa no processo de trabalho do que ela produz, vamos dizer assim. Falta de variedade ou de ciclos de trabalhos curtos, ou tem um trabalho fragmentado ou sem sentido, ou é um subuso da habilidade e alta incerteza. Quer dizer, você tem um excelente cara ali, mas você botou no lugar errado. Está perdendo um trabalhador excelente. Sobrecarga de trabalho e ritmo de trabalho. O próprio nome já diz, você está tendo uma sobrecarga ou sobrecarga nesse ritmo da máquina, altos níveis de pressão de tempo, e são muitos trabalhos, às vezes, continuamente sujeitos a prazos, né? É como se hoje você está numa produção, de novo, ou a produção fala assim, olha, você tem que produzir, me liberar aqui 500 produtos. A partir da semana que vem vai ser 2.000. Pronto, vai começar o problema, vai começar o terror, vai começar uma cadeia de situações que vão gerar essa situação também do psicossocial. Controle. Baixa participação na tomada de decisão, falta de controle sobre a carga, ritmo, ou seja, empresas às vezes que são esteiras. Ela aumenta o tempo da esteira, a velocidade para que passe mais material e com isso força o trabalhador a ter que também se adaptar. Horário de trabalho. Turnos, tanto turno de trabalho como turno noturnos, horários de trabalho inflexíveis, horas imprevisíveis, horas longas ou até antissociais. Tem trabalhador que você chega na empresa e fala, cara, meu negócio é casa, trabalho, trabalho, casa. Não tem nem vida social, não dá para fazer isso. Quando eu chego em casa, eu estou morto, né? Se vocês conhecem pessoas assim, o troço já está ficando ruim. E um troço interessante que muitas das vezes o pessoal ou desconhece ou não sabe da importância. Empresas que trabalham com, vamos dizer assim, turno direto, ela trabalha 24 horas. Vocês já ouviram falar de ciclo circadiano? O que seria isso? É uma análise que se faz, pode fazer com todos os trabalhadores, é uma avaliação de sangue que vai medir um nível de um hormônio que a gente tem, e isso vai mostrar se você é diurno ou noturno. Dá para perceber? Tem gente que fala, como é que é isso? Fala, então vou fazer uma pergunta para vocês até se autoavaliarem. Em qual momento do dia que você está elétrico, em qual momento que a sua pilha já está acabando? Para ficar bem simples assim. Tem gente que de manhã, nossa, tá toda, mas vai chegando a tardezinha, é como se já tivesse aí acabando a bateria, ele já não tá lerdo. E tem gente que é o contrário. De manhã tá, calma que eu tô ligando, e à noite tá elétrico, né? Isso faz uma diferença em turnos? Sim.
Tira um cara que é diurno e bota para trabalhar noturno, e esse noturno bota para trabalhar diurno. O que você vai ter? Limitações. Aí o cara tá enrolando, o cara não serve, o cara dá problema, mas ninguém pensou nisso. Uma coisa muito, muito simples e que poderia ser resolvida. Ora, ambiente e equipamentos. Disponibilidade, adequação ou manutenção de equipamento inadequado, condições ambientais precárias, falta de espaço, iluminação deficiente, ruído excessivo. Então, tudo isso geram impactos, todas essas situações. Papel na organização. Ambiguidade do papel, conflito de papéis e responsabilidade pelas pessoas, né? Então, é muita gente, é muito chefe, como a gente fala, muito cacique e pouco índio. É muito chefe querendo e poucas pessoas. Então, tem hora que a pessoa fica perdida, né? Pô, eu atendo quem? Fulano me pediu uma coisa, o outro pede a coisa contrária. Para que eu faço, né? Aquele fala que não vai ter mais nada, o outro falou que vai passar a ter. Então, são conflitos. E isso gera problemas até pessoais. Cultura organizacional e função. Má comunicação. A empresa tem uma comunicação interna péssima, baixos níveis de apoio para resolver problemas ou desenvolver pessoas. Falta de definição ou acordo sobre objetivos organizacionais. Quer dizer, às vezes ela tem um excelente trabalhador que ela podia fazer um planejamento para desenvolver ele mais, para o cara, né, ser um diferencial lá dentro, e ela joga fora. Perde, às vezes, um cara desse com outro, até com um concorrente, se bobear. Relações interpessoais. Aqui começa o problema do psicossocial. Isolamento social ou físico, relacionamento pobre com superiores, conflito interpessoal, falta de apoio social, aí vem bullying, começa assédio, e aí sim começa o problema. Desenvolvimento de carreira, estagnação da carreira, incerteza, promoção ou sobrepromoção, salário baixo, insegurança no trabalho, baixo valor social para o trabalho. Então, isso vai afetando o trabalhador. Pode gerar problemas psicossociais? Pode. A empresa não está achando que não. De onde o cara está tirando isso? Mas olha o seu processo, olha como está a sua estrutura, como é que está, como você está tratando o seu trabalhador. A interface casa-trabalho, trabalho-casa, né? Tem pessoas que não têm e não conseguem e falam, eu não tenho como eu dividir isso. É aquela história, né? O que se faz no trabalho fica no trabalho e o que se faz em casa fica em casa. Não misture, não troque esses papéis, porque isso vai afetar os dois lados. Então, a frase que eu deixo embaixo é que o risco psicossocial ele envolve um olhar muito mais aprofundado. Não é, é uma tratativa, inclusive, multidisciplinar. Ah, só o psicólogo? Ele também. Tem psicólogo, psiquiatra, tem vários outros profissionais que podem trabalhar e contribuir com isso. Porque, como eu falei, tem a parte organizacional, que não precisa do psicólogo, mas precisa da parte de engenharia, por exemplo, de processo. Por exemplo, o que eu uso para fazer um mapeamento psicossocial? Né? Tem gente que fala assim, eu preciso, como é que vai, o que eu preciso? Vamos lá, se você quer fazer um mapeamento, você pode? Pode. Mas você tem que ter conhecimento, primeiro técnico, para saber o que você está mapeando e que metodologia que você vai usar. Então, para ficar mais fácil, vamos lá, você quer aplicar questionário? Tem que ser questionário validado. Ou seja, o que é um questionário validado? Ele já é aplicável, ele já foi publicado, ele não é novinho, né? Ele passa, às vezes, só por algumas atualizações, e eles são questionários que foram aplicados em teses de doutorados, mestrados, então por isso que fala validado. Então ele tem resultados que foram gerados pelo uso dele ao longo de tempos. Por exemplo, eu uso, entre esses questionários, eu uso o Copenhagen 2. O Copenhagen 2 ele tem 3 versões, a curta, a média e a longa. Eu uso a curta, porque a curta já são 41 perguntas. Então, essas 41 perguntas, elas são trabalhadas em blocos, e esses blocos, o que eles fazem? Ele tem um nível de gradação de 1 a 5. Do 1, nunca, e do 5, sempre. Então, você tem as perguntinhas lá. Então, de acordo com as perguntas em blocos,
Tem perguntas que, do 1 ao 3, que o 3 é o meio de tudo, né? Vamos colocar assim, quando eu falo essa gradação de 5, o interessante é você ter esse meio, que ele te dá um alerta que pode piorar ou também pode estar melhorando, né? Quando a gente fala dessa gradação, o que que acontece? Tem gradação de 1 a 3, que ela é favorável às perguntas, mas também tem perguntas lá que de 1 a 3 é péssimo, como também de 3 a 5. Então, esse questionário ele vai trabalhar, são essas perguntas com esses níveis. E aí sim, depois você tem uma compilação desses resultados, mostrando para a empresa, olha, aqui está ruim, aqui tá bom. E da onde que é isso? É o olhar do trabalhador. Esse questionário, quem preenche é o trabalhador. Quando eu aplico, eu só coloco setor e cargo, não aparece nome. Não é bom aparecer, porque isso não evita do cara não ficar exposto. Por que setor e cargo? Porque você vai identificar que no setor, por exemplo, um setor está todo ruim. Porque todos os cargos botaram ali que o troço está feio, ou que está muito bom. Ou certos cargos dentro daquele setor estão tendo problemas, ou não. Então, isso faz uma diferença. Essa questão da análise que ela é importante. Da mesma forma, só para vocês entenderem, quando o governo falou de aumento, ele colocou um aumento significativo, certo? Em 2022, a gente tinha aqui 201.864, né, de problemas com saúde mental. Mas olha só, a gente tinha acabado, a gente pegou o Covid. O Covid chegou a 91.607. Ela estava baixa na época do Covid. Ela teve gerou uma queda do número de atendimentos. Porém, depois do Covid, vem as sequelas. 185, 201, 283 e agora, 2024, que foi o ano passado, 472.328. Tem parte de empresa envolvido? Tem, mas tem outras também que são de sequelas que vêm pós-Covid. E muitas pessoas até hoje carregam e também não tratam, né? Continuando aqui, aí vem uma outra parte que o pessoal também precisa entender. Vamos lá. Quando que você aplica a avaliação ergonômica preliminar e quando que você vai ter que, né, elaborar a avaliação ergonômica, né, a análise ergonômica do trabalho? Então, vamos por partes. Então, inicialmente, todas as organizações devem elaborar a avaliação ergonômica preliminar, a AEP, que ela é a mais simplificada, certo? Tá. E aí vem as características psicofisiológicas vão estar sempre presentes, todo o funcionamento do corpo do ser humano. Então vem a pergunta que a gente fala lá de trás, de novo, né? De adaptação às características psicofisiológicas. A pergunta que a gente faz e sempre vai fazer: quem é este ou quem são estes seres humanos a que eu vou adaptar o trabalho? Sem que adoeçam, certo? Então, inicialmente, todas as organizações têm que fazer avaliação ergonômica preliminar. E ela tem que gerar o quê? Uma análise, uma gradação e um plano de ação. Ctrl+C, Ctrl+V do plano de ação vai para o PGR. É isso que tem que ser feito. O que se gera dela se replica, você traz para o PGR. Ok? Estou falando de todos os fatores ergonômicos. Quando que você tem que ir para uma análise ergonômica do trabalho? É o segundo item exatamente da NR 17, 17.3.2. Então, ela te coloca 4 itens. Primeiro, observado a necessidade de uma avaliação mais aprofundada. Ah, minha empresa não... Eu quero já fazer uma mais aprofundada. Tudo bem, se você determinou isso, parte para a análise ergonômica, que ela é bem mais completa e complexa. Vamos para o item B. Identificadas inadequações ou insuficiência das ações adotadas. Ou seja, você fez primeiro a avaliação ergonômica preliminar, só que ela não foi suficiente. Ok? Item C, sugerida no PCMSO pelo médico do trabalho. Ou seja, ela vai ter uma conexão, você está vendo que tem as setinhas aí, que elas se conectam. Então, a conexão dela vai estar por causa da linha D.
indicada por causa relacionada a condições de trabalho na análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. Ou seja, a sua empresa ou sua organização já está recebendo ou já recebeu atestados, principalmente atestados que já vêm indicando CID, M, que é a parte biomecânica, e F, que é o psicossocial. Você já está com esses dois, qualquer atestado desses dois CIDs, você já tem, para a sua avaliação ergonômica preliminar, você já tem que fazer análise ergonômica do trabalho, porque o negócio já mudou de nível, certo? Então, o que que muda nessa questão dessa alteração que a NR17 teve com a chegada da avaliação ergonômica preliminar e a ET, que era para ser feito e nunca quase ninguém fazia, né? E olha que a ET desde 1978, tá? Vamos lá. Como ela está sendo vista pelas empresas ou as organizações? Está levando a sério? Está fazendo? Ou tudo bem, só vou fazer se o fiscal me cobrar. Aí vai me dar prazo. Como elaboram esses documentos, esses profissionais? Ou seja, quem está elaborando isso para vocês? É um ergonomista ou um oportunista, né? Que a gente tem, infelizmente, na nossa área, a gente vê muito oportunista também. Qual a abrangência que a EP e da ET? Eu mostrei para vocês ali que a diferença está onde? Está exatamente no conteúdo. Por exemplo, a avaliação ergonômica preliminar ela é bem mais reduzida, ela é bem mais objetiva, né? Mas quando você vai para a análise ergonômica do trabalho, ela é bem mais completa e complexa. Mas ali na frente vocês vão ver o que que tem ali a mais. Ok? Um resumão para vocês terem uma ideia quando você tiver uma ou outra. Bom, para uma avaliação ergonômica preliminar, você vai fazer o quê? Identificar perigo e risco. Bem simples assim. Então, você vai ter abordagens qualitativas, semi-quantitativas, quantitativa, combinação dessas, tudo dependendo dos fatores de risco e dos requisitos legais. E isso tudo que você identificar vai gerar o quê? Informações para o planejamento de medidas que vai ser um plano de ação e vai para o PGR, ok? Quando a gente já vai para a análise ergonômica do trabalho, a primeira coisa que a gente faz numa análise, eu tenho que chegar numa empresa e falar assim, qual a sua demanda? Tem empresa aqui que é isso. Bom, demanda é o que que hoje te atrapalha aqui dentro. Você tem um alto índice de atestado, a sua produção tem muita perda, gargalo, você tem conflitos. O que está acontecendo aí dentro? Aí você já tem uma demanda. Tem empresa que fala que não tem nada. Quando você vai lá, você volta com um monte de coisa que ela fala que não sabia, mas na verdade ela sabe. Esse é o problema. Bom, análise dos processos de produção e atividade de trabalho, ou seja, a gente tem que olhar o processo como um todo. Eu tenho que ver da onde chega a matéria-prima até onde sai o produto pronto. Eu tenho que conhecer todo esse caminho, passo a passo, para avaliar exatamente a produção. E a produção envolve o quê? Trabalhador, envolve a ação deles, movimentos, tudo que ele vai estar fazendo. Análise da população de trabalhadores. Quem é essa população? Masculino, feminino, jovem, meia-idade, já tem gente que já está, né, numa idade já mais avançada, pode ter até idosos ou pré-idosos, vamos dizer assim. Nada impede. Definição das situações de trabalho a serem estudadas. Então, quando a gente começa a fazer esse mapeamento, a gente já vai começando a ter uma noção de onde a gente tem que dar um olhar um pouco mais aprofundado e onde o outro aqui está mais tranquilo. O profissional ele consegue ter essa percepção. E aí sim, como é que ele vai validar isso tudo? Métodos, técnicas e ferramentas a serem utilizadas. Por exemplo, toda a minha análise ergonômica que eu inicio, eu aplico um questionário para todos os trabalhadores que, de novo, é uma sensação deles. Não sei se vocês conhecem, chama Corlett. O que é o Corlett? É um corpo humano, né, todo fragmentado, ou seja, ele tem pedacinhos, está separado em pedaços. Até para vocês terem uma ideia, aquele boi que vocês veem em açougue, tudo separando o que é a peça dele, é o que fizeram com esse questionário. Corpo humano todo separadinho. Ali tem uma gradação.
De 1, eu não sinto nenhuma dor e desconforto, até o 4, eu sinto uma dor ou um desconforto intolerável, insuportável. E ali, nesse meio tempo, ele tem uma análise de cada parte do corpo, que vai da cabeça até o pé, e o trabalhador vai marcar aquilo que ele acha que está relacionado àquela parte do corpo nessa gradação, entre 1 e 4. Não tenho nada, algo mais suave, aqui já está incomodando e aqui já tá insuportável. Na verdade, não é 4, é 5. Então, vai depender dele. Pode mentir? Pode. Mas eu vou explicar para vocês como é que a gente pega, né? Eu procuro usar depois uma metodologia que não depende deles, que chama Rula. Esse Rula é uma metodologia que eu vou pegar, eu olho lá e eu vou avaliando conforme o processo. E ali eu sei aonde que ele está tendo sobrecarga, né? Física, muscular, um monte de coisa. E aí eu sei o que pode estar causando impacto naquela região do corpo, que no Cornet ele pode ter falado que ele pode falar que está sentindo alto e, na verdade, essa parte nem aparece como uma parte que tenha significância para ter esse problema. Ok? Então, quando a gente chega nesse ponto, eu vou tendo outras metodologias. Aí vai muito. Por quê? Quem vai definir esses métodos e técnicas são o ergonomista. Ele que vai ver de acordo com o que ele identificou, processo, o que precisa, aquilo que a gente viu de demanda, dependendo de quando tem demanda, para às vezes buscar melhores soluções e análises, né? Então, quando a gente vai olhar um pouco mais apurado sobre ergonomia, então, no ambiente de trabalho, a gente acaba tendo o quê? Conteúdo de trabalho a ser realizado, nem sempre o que está escrito se faz. Uma coisa a empresa fala, eu tenho tudo no papel. Quando você chega lá, não bate nada. Alterações referentes a ambiências físicas nos pós-trabalhos, layout. Ela muda muito o layout ou não muda nada, é o mesmo layout desde que abriu a empresa. Isso pode ter impacto ou não. Atividades em condições diferenciadas. Então, alta exigência de concentração. Um exemplo bom para isso. Imagina o trabalhador que fica na cabine de comando de um aeroporto, que é aquele cara que fala assim, avião, pode subir, avião, pode pousar. Olha só o nível de exigência de concentração que esse cara tem que ter e a responsabilidade que ele tem no processo de trabalho dele. É uma pressão? É. Alguém de vocês já pensaria em trabalhar com esse tipo de serviço? Alguns sim, outros nem pensar, né? Fala, eu não tenho estrutura para isso, né? A condição do próprio envelhecimento biológico do trabalhador, isso tem impactos. Relações interpessoais, né? Aí volta de novo, começa aquela coisa, às vezes, brincadeira ou assédios, né? Então, isso vai afetar. Carga de trabalho e estresse, acúmulo de funções e atividades. Então, a empresa, às vezes, reduz um quadro e aquele trabalhador passa a ter ou mais atribuições que antes não eram dele, porque agora tem que dar conta. Exigência mais rigorosa nas competências profissionais e seu desenvolvimento de aptidões. Ou seja, para quem você contratou para aquela atividade, qual é a capacidade dele para responder aquele serviço para qual ele foi contratado? Aí são situações que têm que ser analisadas e bem pensadas. Porque depois, às vezes, o trabalhador é colocado para fazer algo que ele não tinha aptidão nenhuma. E ele está sendo cobrado, massacrado, e aí começa de novo, vamos para o psicossocial. Sem que a empresa tenha percebido que a falha foi dela. Conflitos de comunicação no ambiente de trabalho. Quem faz e quem pede. Como eu falei, tem muita gente que quer ser chefe e tem muita gente que nem chefe é, mas parece que é. São conflitos internos. Aparece. Eu vou te falar uma coisa para vocês, até por experiência, que eu já trabalhei em algumas empresas. Diretoria e presidência, você acha que eles sabem tudo que acontece para baixo? Difícil. Algumas pode até ter.
Mas tem muitos lugares aí, algumas empresas, que tem um povo ali que ele é a linha de corte. Aqui não pode subir, não, senão vai dar ruim para todo mundo aqui embaixo. Então, eles filtram. Então, quem está lá em cima, acho que a empresa está linda, maravilhosa, está rodando, mas lá embaixo está um caos. Em cima dessa situação toda que a gente já viu da NR1 e trouxe agora a questão da ergonomia, vamos olhar um pouquinho no desdobramento disso, porque é um desdobramento que envolve a NR7, o nosso PCMSO. E isso vai para onde? Onde está indo? E-social. Então, qual a diretriz que tem dentro de um PCMSO? Rastrear e detectar precocemente esses agravos. A análise ergonômica ou a parte nossa do PGR conseguiu fazer isso para facilitar ele? Sim ou não? Definir aptidão. Então, ele vai ter que olhar para essas pessoas que estão lá, se eles estão aptos ou não, até por questões de saúde. Subsidiar a implantação, né, e o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção. Ou seja, tudo que a gente botou lá no nosso plano de ação no PGR, qual o resultado que, quando o trabalhador vai fazer um periódico, o médico detecta alguma coisa ou não? Isso é o termômetro. É 2. Subsidiar a emissão de notificações de agravo relacionado ao trabalho. Ou seja, ou aqui, ó, no periódico, descobrimos que um trabalhador aqui está com um problema sério de esgotamento físico, o cara não tem condições. Então, olha só como é que já começa a aparecer os problemas. Inclusive com atestados. O médico vai vendo também atestados chegando, como eu falei já antes. Subsidiar decisões sobre afastamento. Então, tem hora que ele vai falar, cara, vai ter que afastar esse cara. E o mais interessante é se afastar com um atestado com CID e vir acidente de trabalho. E você tem que, além de notificar, é o E-Social. E agora, a Advocacia Geral da União, isso já existia há muitos anos, só que agora ela está começando a ficar mais presente. Então, a Advocacia Geral da União, ela está começando, dependendo das análises, a mover ação regressiva contra as empresas de trabalhadores que ela adoeceu, só que o INSS bancou. Tá ok? Só para vocês ficarem ligados com isso. Subsidiar análises epidemiológicas e estatísticas sobre agravo à saúde e sua relação com os riscos. O PCMSO mudou porque agora tem um relatório analítico. Antes era só um relatório anual muito simplificado. O analítico agora ele tem que fazer estatística. Ele tem que trabalhar com dados. Certo? Então, ainda dentro dessa conexão com a 7, né? Vamos lá na nossa 1 de novo. Análise de acidente e doenças relacionadas ao trabalho. Isso é um item nosso lá do PGR. A organização deve analisar os acidentes, as doenças relacionadas ao trabalho. As análises desses acidentes devem ser documentadas, ou seja, que situações foram geradoras desses eventos, que atividades efetivamente, né, desenvolvidas, como é que está esse ambiente de trabalho, que materiais e organização da produção e do trabalho que a organização possui, porque isso gerou acidentes ou doenças. Como é que... Esse é uma análise bem grande, bem complexa, e ela tem que também ser multidisciplinar, porque tem que sentar o médico do trabalho, tem que sentar com a gente da segurança. E agora tem o fator psicossocial, que vai fazer mais um participar desse contexto. Então, essa conexão do PGR e o PCMSO, ela não tem fim. Ela pode dar caminhos. Ou caminhos positivos ou problemas. E o NTEP, você já deve ter ouvido falar, né? Que é o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Então, como é que isso pode impactar? Porque isso também vai para o E-Social, que você não tem que mandar um CID. Então, esse código, como é que identifica isso? Quando você pega lá o CNPJ da empresa, ela não tem um KNAI, que a gente usa o KNAI até para quê? Para constituir CIPA, constituir SESMIT, tudinho, certo? Então, a Previdência, ela já tem uma análise prevista nisso, no decreto 3.048, aí ela tem os anexos lá, isso aí está entre o anexo, acho que 1 até o 3, se eu não estou enganado.
E tem a questão de já relacionado, né, doenças relacionadas ao trabalho, e tem uma tabela que ela vai mostrar essa relação da lesão e o agravo, de acordo com o CNAE. E quando ela chega nisso, que é a lista C, essa lista C está mostrando aqui para vocês, ó, um M40 ao M54. Todos esses quinais que estão aqui, se chegar se a sua empresa tem um KNAI desse, chegou isso aqui, já era, você tem um nexo técnico epidemiológico. Exatamente porque já chegou um atestado com esse CID que já botou a sua empresa bem ruim, ok? Então, isso vai ter um impacto? Vai. Significativo, porque, como eu falei para vocês, nós temos o CID-F e o CID-M, né? O F, psicossocial, e o M é o biomecânico. Junto com eles, nem todos vão ser, mas vou dar mais dois para vocês aqui. Em conjunto com F, pode ter algum CID-Z que possa ter relação. E para o M, pode ter algum CID-G que pode ter relação. Não são todos. Os predominantes são esses dois, mas tem esses paralelos aqui, ok? É só a empresa ficar atenta. E para vocês entenderem um pouquinho esse processo, eu estou mostrando para vocês aqui uma sequência de uma atividade avaliada. Por exemplo, o trabalho com utilização rigorosa de metas de produção. Então, ele gera uma necessidade de manter um ritmo intenso de trabalho. Então, isso ele vai gerar o quê? Uma cadência do trabalho imposta por equipamento. Nessa cadência, o trabalho realizado sem pausa pré-definida para descanso. Então, isso vai gerar um desequilíbrio entre tempo de trabalho e tempo de repouso naquele trabalhador. Ainda complementando, ele tem uma postura em pé por longos períodos. E ainda tem uma exigência de uso frequente de força, pressão, ou preensão, ou flexão, ou extensão, ou torção de segmentos corporais. Com isso, né, os equipamentos ou mobiliários também não foram adaptados à antropometria desse cara. O que é antropometria? As medidas corporais que a gente tem, porque você bota uma bancada para um cara de 1,60 m e uma bancada para um cara de 1,90 m. Os dois conseguem trabalhar com a mesma qualidade? Não, por causa da altura da bancada. E ainda vem a falta de autonomia no trabalho e o excesso de situação de estresse. O que vocês estão vendo nesses quadradinhos coloridos, org, quer dizer, a primeira parte que eu mostrei para vocês que está em azul é um fator da ergonomia organizacional. Os dois de cima é o físico ou biomecânico. O verde é máquinas e equipamentos, que está dentro da NR17. E os de baixo é o cognitivo e psicossocial. Deu para entender como é que a ergonomia abrange muita coisa? E ainda a gente pode continuar mais, né? Necessidade de manter esses ritmos. Vamos lá, o CID, que pode aparecer para vocês, M40.4, outras lordoses. A cadência do trabalho imposta por um equipamento, 40.4. Trabalho realizado sem pausa, outra lordose, 40.4. Coincidentemente, eu botei esses três, mas poderia parecer um CID diferente. Continuando ainda, postura por longo de períodos também pode causar essa lordose. Aí, quando a gente olha na exigência da frequência, já traz um M75.1, ou seja, síndrome do manguito rotador, quer dizer, a questão do ombro, do braço. E aí, quando tem o excesso de situação de estresse, vamos lá para o F33.2, transtorno depressivo recorrente a episódio atual grave sem sintomas psicóticos. Olha só como é que vai começando a cair um problemaço para a empresa por causa exatamente de atestados que vão trazer esses tipos, alguns CIDs, EMF, e aqui eu dei um exemplo para vocês. E o E-Social, onde que ele está presente nisso tudo? Evento 2220, o monitoramento da saúde. Um bom exemplo aqui. Quando o médico vai lá no PCBCO, não tem que fazer, né, tanto na admissional periódico, então ele tem que ter um diagnóstico baseado na tabela 27. Então, na tabela 27, qual o PCBCO que vocês já pegaram que tem algum exame relacionado a um fator ergonômico? O único que você vai achar lá é avaliação clínica. Seria isso o suficiente?
Aí vem a pergunta. Eu estou mostrando um exemplo do social aqui. Avaliação clínica com ênfase ortopédica, por exemplo. A amnésia, exame físico. Então, vamos lá. Aí vai cada situação uma situação. E aí tá lá, preencher o nome do médico, emitente do ASO, CPF do médico, preencher o nome do médico de novo, responsável e coordenador né, pelo PCMSO. 2210, aí já mudou de nível, acidente de trabalho. Aí já tem que começar lá em cima, vou olhando assim, é uma tabela 15, né? O agente causador, situação geradora. Vamos lá, tá o código. Qual é a descrição? Esforço excessivo ao erguer um objeto ou excessivo ao empurrar ou puxar um objeto. Peguei 2 exemplos. Isso já chegou para o INSS, que vai bater lá. Você lembra que eu falei da Advocacia Geral da União? Se a empresa não fez nada, isso aí já é um prato feito para ela. Vamos lá, continuando, você tem que avaliar também a parte do corpo atingida, que é a tabela 13. Sistema musculoesquelético, perna, do tornozelo, inclusive joelho, ou articulação do tornozelo. Estou pegando exemplos, mas está no essencial, tá? Ainda de forma, né, dando segmento naquilo que isso tudo é a CAT, isso tudo vai para a CAT, você tem que pegar agente causador, tabela 14. Foi o quê? Uma ferramenta manual sem força motriz, máquina de costura ou de pespontar, cadeira banco, balcão, bancada. E o 17, a descrição da natureza da lesão. Ou seja, aí vai de acordo com o quê? Informar o CID. Então, quando ele dá o CID lá e você já fez isso tudo, você já deu para o governo tudo o que ele precisa. Então, você bota doença, por exemplo, doença ou outras lesões. O que é o NIC? Que muitas vezes o pessoal lê e não sabe o que quer dizer isso no social. Esse o NIC, né? É não identificado ou classificado no caso em que classificações é dificultada pelo relato insuficiente de quem informa ou aqueles não previstos na classificação, ou seja, não está na tabela lá. Então, o governo criou esse recurso. Mas isso abre um precedente, porque ele vai querer descobrir o que é. Ok? E afastamento, isso vai gerar o quê? Dependendo dessa CAT, já não vai gerar um afastamento, não vai? Porque dependendo do tipo do acidente, o cara pode ter um afastamento. Então, vamos para o evento 2230. Até o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, não é 24 horas, primeiro dia útil. Tá aqui, ó, instrução normativa 128, artigo 351, parágrafo 3º. E aí sim, você tem a tabela 18 que você vai fazer o motivo do afastamento. Quem vai fazer isso? Está na CAT, né? E ele tem um vínculo com o 2210, que é a CAT. Mas esse motivo aqui, quem está informando essa informação? Né? E aí, dentro dessa situação, a gente tem algumas realidades e dificuldades. Vamos lá. O impacto quanto à validação legal das documentações existentes e lançamento dessas informações no social, né? Muitas das vezes, o problema não está só na documentação, está naquela pessoa que está na frente do computador e tem que lançar essas informações. Ele tem conhecimento, ele sabe o que ele está lançando, ele sabe, tem conhecimento que está na mão dele, né? Aonde ele está lançando, ele sabe trabalhar com isso, é limitado, como é que é? Softwares que estão atendendo parcialmente às exigências legais quanto ao gerenciamento dos dados, ou desconhecimento da diferença entre legislação trabalhista e previdenciária. E, por último, até o desconhecimento da aplicação dos códigos da tabela que eu acabei de falar para vocês, daquilo tudo que foi avaliado, 13, 14, 15, 17, 18 e 27, que vai desde as doenças da CAT até esses afastamentos. Ok? Bem, eu acho que deu para falar muita coisa. Está aqui até meus dados. Voltando aqui para a tela de novo com vocês. Deixa eu ver aqui. Tudo bem? Beleza, Paulo. Vamos primeiro, Paulo, abrir Tá. a palavra para nossos colegas que estão Tá. assistindo, para que eles possam
colocar alguma coisa, porque, Não, na verdade, o é bom, circuito, né? é bom, porque agora fala assim, agora que é o grande momento de tirar a dúvida. Não fiquem quietos. Exatamente. Exatamente. Então, deixa eu ver aqui. Fala assim, ó, aproveita que é 0800, que depois a consultoria é paga. Exatamente. Olha, temos aí Carolina de Manaus. Olha, Sim, Carolina, pode falar alguma coisa? Temos aí o Marcelo. sim, vamos Cadê? colocando uma ordem aí, vai falando um, tirou, chega o outro, né? Isso. Então, Paulo, quero agradecer então a oportunidade de estar aqui, agradecer o Paulo pela apresentação e o Josevan também pela organização, né? E aproveitar e fazer uma pergunta. Com Sim. relação, puxar a fila, né? Uhum. isso. Com relação ao circadiano, Ah, como é que a gente identifica? É lógico, é, até mesmo pela pessoa, né? Se você tem mais força durante a manhã, você já sabe, né? Outros têm mais força durante a tarde ou à noite. Mas qual isso. exame específico É um que a gente exame de tem que fazer, sangue. não? Hã? É exame de sangue. Ah, exame de sangue, Exame de que nem sangue. fez? Aí vai medir exatamente um hormônio que a gente tem lá e ele consegue detectar mais ou menos, né, como é que tá, qual é o seu ciclo, né? Se você Entendi. colocar no Google ciclo circadiano e exame, vai aparecer essa informação para você. Tá, joia. Obrigado. Falou? E isso faz uma diferença enorme dentro de processo, como eu falei. Empresa que trabalha 24 horas, né? Ou até mesmo Sim, para quem trabalha, algumas empresas que querem entender melhor um pouco até o próprio trabalhador dela, que às vezes não é o cara que é ruim, é que ele está trabalhando, o cara é noturno, ele está tendo que trabalhar de dia, né? exatamente. E acontece, é muito comum, viu? É Pode ter comum. certeza disso. Uhum. O Marcelo, muito obrigado aí pela participação. Você sempre ativo, né, Marcelo? Aí eu que agradeço, Josevan. A importância desses conhecimentos aí, né? A gente tá sempre aprendendo alguma coisa nova, né? Claro. Olha, eu Aqui, ó, tem- posso fazer até um complemento aí? Eu falo para muita gente que é uma frase simples, mas ela tem uma significação muito grande. Conhecimento é poder. Com certeza. É, verdade. O Paulo, tem uma Oi. pergunta aí de um colega nosso, deixa eu ver quem que é. Eu não falo o nome dele, não, mas ele pode se identificar aí se ele quiser, é o que Hum. perguntou sobre o Manual do Risco Psicossocial. Se o INSS, o Ministério do Trabalho, já lançou esse manual. Bom, o Ministério do Trabalho, ele lançou, até ele não lançou, né? Vazou primeiro um manual dele, que depois ele lançou oficialmente, certo? Isso se você colocar no Google assim, Manual de Psicossocial Ministério do Trabalho, você vai achar lá na página, ok? Ah, Só que eu vou falar na minha opinião que eu tenho esse manual, eu dei uma lida, ele na minha opinião, eu achei ele muito pobre. sim. Ele ficou muito simplificado, ele não dá muito caminho, ele não dá muita coisa. Tipo assim, eu acho que foi mais para poder falar que fez alguma coisa. Mas é bom pegar ele só para o pessoal ler e ver o que tá, qual a visão do Ministério do Trabalho em relação a isso também, né? Ah, sim, perfeito. É porque o Manual da Aposentadoria Especial foi lançado em 2018 e foi muito Uhum. bom, né? E Eu, esperamos ele, que. ele é a base que eu falo para todo mundo. Falo, pessoal, tem uma página lá que te dá aquela roteiro todinho com o PPP, certo? Aham, É onde todo mundo erra, porque ninguém vai naquele que vai fazer consulta lá que o PPP é temporal. é, ok. Uhum. É, a Carolina botou aqui, isso é verdade. Antes, quando eu era mais nova, eu tinha menos sensibilidade ao ruído. Agora, com o passar dos anos, tem me incomodado muito mais. Mas eu não sei por qual motivo que ela escreveu. Ela pode se explicar. E o Carolina? Uhum. Carolina? Eu vi que ela foi beber água. Ah. Bom, por falar em ruído, né?
por falar em ruído, já que ela tocou no assunto, a AMES vai ministrar um curso de ruído no dia 22 de setembro. Tá? Já estamos começando a divulgar. Só que vai ser presencial e vai ser aqui em Belo Horizonte. Infelizmente, nós não fizemos o curso online. Aí, se alguém interessar, pode entrar no site da AMES, já está anunciado esse curso de ruído lá de um dia. Né? A Cíntia mandou o link aí. Mandou o link aí. Mandou no chat, né? Mandou no chat. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tem aqui um colega nosso, Francisco de Aracaju, mas ele não perguntou nada, mas se quiser perguntar, está às ordens. E o Paulo, nós pretendemos aí em breve também fazer algum outro evento. Aliás, não, já está até marcado. É 24/10 deste ano. Nós vamos fazer o lançamento da revista da AMES. Sim. Vamos fazer um evento de saúde e segurança do trabalhador, nesse mesmo dia, com 6 palestras. E esse evento vai ser presencial. Como é o lançamento da revista, ele tem um artigo seu na revista, a gente gostaria de aproveitar e antecipar aqui um convite para você fazer uma palestra de 40 minutos nesse Tranquilo. evento, viu? Tranquilo. Até para o Nesse pessoal entender, hein? Só porque eles já tem vai aguçar eles, né? Não, O artigo ele trabalha uma coisa que hoje eu vejo muito deficitária, e até para peritos e análise que o pessoal faz de forma meio errônea. Risco biológico. sim. E você que lida nessa área direto, né? Não, eu estou agora de novo no hospital aqui em Juiz de Fora, né? Aham. Então inclusive, eu tô com um trabalho com a menina do SCH ou CCH, né, que é que é controle de infecção hospitalar. E, Então, como é que é feito os hospitais fazem? Eles têm um mapeamento por esse setor de tudo que chega lá de risco biológico, sim. certo? E aí vem um ponto que ele é crucial, que o pessoal tem, até se vocês quiserem, coloca também no Google que vocês vão conseguir baixar. Manual de Classificação de Risco Biológico do Ministério da Saúde 2022, que é a última versão. Então, vocês vão entender lá que risco biológico ele tem 4 classes. Não causa problema nenhum. O 2 tem uma prevalência muito grande de bactéria e fungos. O 3 já é aquele que é o problemático. Você já tem H1N1, tuberculose, AIDS, Covid. O 4, só para dar um exemplo para vocês, que a gente não vai achar aqui, porque é ebola. Tá? Se a gente for fazer uma análise até questão de perícia, a classe 2, grau médio, classe 3, grau máximo, para fator biológico. Só que tem uma outra, nesse artigo, eu estou colocando um outro olhar também que deveria ser pesquisado quando não tem um controle desse, né? Que o pessoal só chega e olha assim, por exemplo, o pessoal fala assim, banheiro, aqui tem risco biológico. Eu falei, tá, você chegou aqui no banheiro, achou um número 2 no vaso. A pessoa vai fazer o quê? Ela vai limpar ou vai dar uma descarga? Uhum. Vai dar uma descarga. Tá, desceu. Cadê o risco biológico? Pode ter o quê? Bactérias e fungos, que é uma coisa muito comum, principalmente fungo, né? Aí o que eu tenho orientado para muita gente? Pessoal, para de comprar esses produtos que você compra em supermercado e procura produtos que são germicidas ou demergentes, que ele tem um efeito bactericida. Então fala assim, olha, faz a diluição pelo que o fabricante diz, deixa lá ativo, vai fazer todo o outro serviço que você tem que fazer, depois você chega já enxaguando tudo, pronto. O que que você tem ali? E se quiser fazer um trabalho muito mais completo, antes de você fazer isso, contrata uma clínica para fazer o exame laboratorial com aqueles cotonete grande. Ela é uma forense, né? Aí ela vai te dar tudo que tem, maçaneta, tudo.
Quando você fizer todo esse trabalho, você pede para ela fazer também outra avaliação. Aí você vai ver as duas análises, antes e depois da aplicação do produto. Isso para um laudo e para uma defesa até de uma perícia faz uma diferença enorme. Pois é. Tem um outra, tem outra colega nossa aqui, a Delba. A Delba me Uhum, parece, eu acho que é a Pinheiro. Não botou não, uhum, mas eu acho que é a Delba Pinheiro, que é uma colega nossa, que uhum, foi conselheira do CREA e que uhum, trabalha na iniciativa privada. Ela, não sei se você respondeu para ela, uhum, faz um curso de risco biológico. Ou então, uhum. pode falar sobre o questionário, por favor? Tem algum modelo? Se você quiser completar, viu, Delba? Você Tá. pode falar aí. Sim. Bom, só para vocês entenderem, como é que o que que eu estou fazendo hoje no hospital aqui em Juiz de Fora, né? Que aqui tem os dois maiores, né? É o Monte Sinai, que eu já fui de lá, e hoje eu estou no Albert Sabin. Então, a enfermeira do SCIH lá, ela já fez todo o mapeamento para mim, que está na NR32, de características que são exigidas para aqueles riscos biológicos. Por exemplo, três que são importantíssimas: patogenicidade, transmissibilidade e virulência, certo? E tem mais as outras informações. E o restante, eu agora, terminou, agora eu estou passando a limpo para um relatório que eu falo do manual, coloco isso tudo. Eu vou ter que fazer uma análise no ambiente, que tem perguntas que estão na NR32 de relação a essa pergunta, e eu vou depois fazer o quê? E tem um mapa, como foi mapeado em cada setor dentro do hospital. Para esse classe 2, ela mostra onde tem. E aonde eu tenho classe 3, eu estou dando quantidade que teve. Não fala de paciente, não fala nada, só fala de quantidade. Por exemplo, a gente teve no mês de abril 2 casos de Covid. Isso faz Ó, uma diferença para estar um nível de exposição? Faz. é, beleza. Então, se não Uhum, tiver mais perguntas, se não tiver uhum, nenhum questionamento mais, tá. dou-lhe uma. Posso falar só um negócio com a Delba? Ô, Delba, até vou botar aqui para vocês, até para você me mandar. Esse aqui, ó. Estou passando aqui, ó, meu e-mail para vocês. Esse é o meu contato aqui. Eu não sei se vocês anotaram. Ô, Paulo, boa Oi. noite. Esse Eu meu sei que vai contato, chegar inclusive, é o meu áudio WhatsApp. aí, porque Oi? está meio ruim aqui. Me Ah, fala uma coisa também, ficou muito bem esclarecido essa questão aí, né, do biológico. E você uhum. poderia me falar um pouquinho mais sobre, ou aonde, como que eu consigo um acesso sobre o laudo? Se eu não me engano, você falou que aqueles que são validados em tese, que você Ah, utiliza não. o modelo Eu te Copenhague. mando. Me manda ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Eu te mando o Tá, Copenhague. Eu tenho ele. beleza. Ótimo, porque a gente às vezes começar do zero, às Uhum. vezes a gente já tendo alguma coisa formatada, a gente vai implementando, a gente vai criando, Sim. Deixa eu até ver se eu, enriquecendo até o material, né? Deixa eu até ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, que eu não sei se nesse chat aí vocês conseguem fazer download, né? Deixa eu ver. Consegue. Consegue? Então deixa eu procurar aqui. Eu acho que esse questionário ele vai ajudar muito o profissional aí, porque tem muita Uhum. gente. É o que você falou lá, é o risco psicossocial, ele já existe, está todo mundo incluindo aí que é um novo risco. O risco é o Aham. risco ergonômico, e as pessoas, muitas empresas não estão entendendo isso, né? Ah, não. Tá Infelizmente. viajando assim maravilhosamente. E assim, mas a gente está nesse ano e vai ser uma medida educativa. Na Uhum. verdade, eu não acredito que seja educativa, porque você vai ver, faltando um mês para poder Uhum. voltar a ser cobrado, é que as empresas vão começar a querer implantar. Eu acho que é Aham. interessante a gente já ter esse questionário, a gente já ir fazendo um projeto piloto, né? Tipo assim, empresas que têm sede, obra. Começa por uma Uhum. obra pequenininha, faz um projeto piloto na sede, já para ir entendendo esse universo do risco psicossocial, né? Sim.
É porque o pessoal, na hora que eles começarem a ver isso de uma forma diferente, né? Porque o pessoal, assim, o que está acontecendo com o pessoal? De novo, vai aparecendo os oportunistas, certo? Sim, Aí começa o problema, porque os caras vão começar a oferecer aqueles materiais, aqueles processos, tudo. Como é que fala? Ah, eu tenho uma solução maravilhosa. Calma, é. olha Aí quem tem os é, presta oportunistas. atenção, o que ele está vendendo, o que ele está passando para você. Ó, Exatamente. disponibilizei para vocês até editável aí, o Copenhague 2 versão curta. Ele é muito Ok, simples, é o trabalhador marcar com os coisas e depois é uma análise. Mais nada. então tá. Mais alguma coisa para a gente encerrar? Não, só isso mesmo, agradecer muito, que foi muito produtivo, foi assim Não, foi um bate-papo muito agradável, bem esclarecedor, viu, Paulo? Parabéns aí à AMES também, né, por ter nos dado a oportunidade de participar de um evento tão enriquecedor, viu? Muito bom mesmo. Ok, gente. Muito obrigado, então, e a AMES fica à disposição. Uhum. Acompanhe acompanhe no nas redes sociais e também no site da AMES, ames.eng.br, que a gente está fazendo tudo isso de graça, e exatamente para poder ajudar os nossos associados, também pode assistir quem não é associado. E Sim. agradecer ao Paulo, que já vem seguindo a AMES por mais de, sei lá, 30 anos. 30? Ah, eu já estou com 30 na área,